Muito bom dia, queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos para darmos continuidade a estes estudos do Evangelho que o Cristo trouxe a todos nós. Elevemos os nossos pensamentos. Amado Mestre Jesus, Mestre querido, nós te agradecemos, Pai amado, por tantas bênçãos em nossa vida, por essa oportunidade bendita de podermos conhecer esses ensinamentos que essa doutrina abençoada traz para todos nós. Pedimos por todo o planeta Terra, para que todas as mentes e corações consigam transcender e se elevar acima da matéria, sentindo que a vida é eterna, que as partidas são apenas curtas separações e que o reencontro é certo na lei divina, para que os corações consigam fugir de qualquer movimento de revolta diante dos desafios que se apresentam para todos nós, que possamos fortalecer a nossa fé, a nossa vontade de lutar e principalmente a nossa capacidade de amar e dar de nós nos momentos mais desafiadores. Que as equipes espirituais possam visitar cada um dos lares que agora nos acompanha, fluidificando as águas, levando os bálsamos de serenidade e paz a todos os corações. Assim, rogamos a tua permissão, Mestre amado Jesus, para o início desses estudos de hoje, juntos, unidos em teu nome e na vibração maior. Que assim seja. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais esse momento de reflexão. Nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o item 25, sobre a melancolia. Antes, entretanto, de entrar no assunto propriamente dito, eu quero só fazer uma pequena recapitulação, uma pequena lembrança, né, do que nós estamos estudando. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 4 pilares. Ele começa o capítulo 1 é assim: não vim destruir a lei. Vou falar bem rapidamente o que quer dizer esse não vim destruir a lei. Ele está falando aqui que nós não fomos criados ao acaso, que existe uma intenção da nossa vida, do nosso, vamos dizer, até sofrimento, de tudo que nós fazemos. Então, quando ele fala, eu não vim destruir a lei, ele está falando que existe um plano divino. A Terra foi criada para atender uma demanda divina. Vários profetas e mestres vieram desde a antiguidade, Buda, na Grécia, os egípcios, né, os sacerdotes. E aí ele vem falar então de Moisés. Então Moisés faz parte desse plano. E aí ele fala isso: eu não vim destruir a lei que Moisés trouxe, né? Eu vim complementar essa lei, ou seja, o cristianismo, as ideias que o Cristo traz fazem parte desse grande projeto que a Terra está passando. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, esse é um dos pilares do nosso livro, né? Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. É lindo esse capítulo, porque o que ele vem trazer para nós? Que a gente não precisa ficar aflitos pela ideia da morte. Ele vem dizer isso: o meu reino não é deste mundo físico aqui, o meu reino, e eu vou esperar vocês lá, é depois da morte. Então ele traz uma mensagem de esperança, por isso que é chamado Boa Nova, né? Uma notícia muito boa, porque antigamente, até hoje mesmo, muitas pessoas se põem em confusão, faz um monte de coisas malucas por causa do medo da morte, né? Então ele vem trazer essa notícia, essa boa nova, essa notícia boa de que a morte não existe. Ele veio aqui para nos falar isso e ele fala: vou esperar vocês no meu reino, né? Vocês são bem-vindos no meu reino.
O terceiro capítulo, ele fala: há muitas moradas na casa de meu pai. A síntese desse capítulo é que existe evolução em tudo. Ele fala que existe evolução até nos planetas, nos mundos, nos orbes. Existe evolução nas plantas, nos animais. Na oração do Pai Nosso, ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, dizendo, né, significando que eu sei que eu aprendi no reino, a minha essência aprendeu, viveu e aprendeu, e evoluiu no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. Por ora estou tentando evoluir, né? Estou evoluindo no reino humano, aspirando ao reino divino, né? Então, quando ele fala, venha a nós o vosso reino, é nesse sentido, eu estou evoluindo, trabalhando no reino humano, aspirando a continuar esse progresso no reino divino, né? E o quarto capítulo, ele fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele traz uma nova esperança, né? Uma boa nova de novo, falando que para que haja essa evolução, que a gente atinja o reino dos céus, isso é feito, o modus operandi desse grande planejamento que existe, né? A maneira disso ocorrer é através da reencarnação. Então, nós somos espíritos momentaneamente encarnados e a gente vem para a Terra, aprende, né, evolui, vai para o reino espiritual, volta para a Terra para completar mais um pouco, volta para lá, volta para cá, para completar mais um pouco e assim sucessivamente. Então, a maneira, como fala, o modus operandi, a maneira de operação desse grande projeto que está no capítulo 1, né, Não Vim Destruir a Lei, é através da reencarnação. Então, veja, esses são os 4 pilares onde se assenta o estudo do Espiritismo. Então, sobre o pilar de que, primeiro, existe um grande planejamento para a nossa evolução. 2, meu reino não é deste mundo. Não existe a morte física apenas, mas a morte não existe, a gente continua. O terceiro pilar, há muitas moradas na casa do meu pai, que é a evolução. A evolução é uma coisa constante. E o quarto pilar, que é ninguém pode ver o reino se não nascer de novo, onde ele traz essa ideia da reencarnação, de como que esse processo, esse planejamento opera. Muito bem, esses são os 4 pilares onde se assenta. Em cima desses 4 pilares, então ele coloca a laje, né? Foi uma laje aí que é onde a gente vai se segurar, se suportar, né? Que é o capítulo 5. E o capítulo 5 é Bem-aventurados os aflitos. Olha que interessante que a construção do livro, né? A construção desse pensamento, né? Sobre esses 4 capítulos de esperança, ele vem e fala, ó, tudo bem, tem uma grande esperança, mas neste momento aqui na Terra, vocês vão sofrer, porque é mais ou menos a regra, né? O aprendizado que a gente vai fazer para a evolução está sendo através do sofrimento. Mas não precisa ser através do sofrimento. Nós podemos evoluir por imitação. Por exemplo, eu poderia fazer assim, o que o Cristo faria nessa situação que eu estou? Faria tal coisa, então vou fazer. Eu não faço isso normalmente, mas se eu fizesse isso, se todos nós fizéssemos isso e a gente simplesmente imitasse o Cristo, a gente não precisaria sofrer, né? É que eu não vou falar por vocês, vou falar por mim, eu não tenho cabedal suficiente para fazer. Muitas vezes eu nem lembro de pensar o que o Cristo faria se estivesse no meu lugar. Eu vou lá e faço de acordo com o meu grau de evolução e aí depois que acontece, eu falo, nossa, por que eu fiz isso e tal. Mas se eu tivesse a cabeça, né, no lugar assim, e pensasse, o que o Cristo faria se estivesse aqui no meu lugar? E eu tivesse coragem de fazer, espero que um dia eu consiga fazer isso, né? Fazer o que eu acho que ele faria, eu com certeza evitaria muitas aflições, né? Então, a gente não precisa aprender pelo sofrimento, nós podemos aprender pela imitação. Nós também podemos aprender pela meditação.
Se eu tenho algum problema que está me ocorrendo, eu posso orar, né? Meditar ou também fazer oração, entrar em contato com o anjo da guarda, com nossos espíritos protetores e meditar longamente que seja, né? Antes de tomar uma decisão e fazer alguma coisa. Normalmente não é assim que acontece. Normalmente a gente toma a decisão, faz as coisas e depois fala, se eu tivesse pensado, se eu tivesse rezado, se eu tivesse pedido para o irmão Gabriel, né? Mas a gente só vai pensar isso depois. Bom, quando a gente não faz pela imitação, pela meditação, a gente vai ter que aprender pela experiência. E pela experiência, então, vai ser aflição, né? Vai ser triste, vai dar problema, né? E é a maneira que a gente está aprendendo. É mais ou menos isso que ele vai falar. E durante o capítulo, no capítulo 5 ele fala, bem-aventurados os aflitos, mas no capítulo 6 ele já traz uma boa esperança, porque o que é o capítulo 6? O capítulo 6 é o Cristo Consolador. Nesse capítulo do Cristo Consolador ele fala, dê para mim os seus problemas, o meu jugo é leve, eu vou facilitar muito sua vida. Ele fala isso, né? É que a gente é que não faz, né? Se fizesse, poderia facilitar muito o nosso trabalho. Mas enfim, no capítulo 5, que é o que nós estamos estudando, eu só quis falar do capítulo 6, que é por causa da esperança, né? Que ele mostra para nós. Mas no capítulo 5 é aflição em cima de aflição. Os estudos anteriores do capítulo 5, vocês viram as causas atuais das aflições, as causas anteriores, há muitas causas atuais, eu não faço uma coisa que tem que fazer, daí tem que fazer 2 vezes, né? Então, muitas vezes, não são motivos anteriores, né, de outras reencarnações, são motivos atuais. Atualmente eu fico fazendo bobagem, aí tem que pagar e consertar. Mas também existem os motivos anteriores, né, de outras encarnações. E ele vai falar sobre o suicídio, a loucura, ele vai falar sobre o bem e o mal sofrer, ele vai falar também que a felicidade não é desse mundo, perda de pessoas amadas, morte prematuras, enfim. E a desgraça real, que ele fala muitas vezes, você está aparece que é uma felicidade, mas às vezes você está fazendo alguma coisa que no fim vai dar errado, né? Que são os nossos, como é que a gente age, tudo isso já foi estudado. Até então chegar no item de hoje, que é a melancolia. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo que ele fala sobre a melancolia. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É vosso espírito aspirando à felicidade e à liberdade que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, faz vãos esforços para dele se libertar. Ao perceber que seus esforços são inúteis, cai desencorajado e o corpo sofre a influência, a tristeza, o abatimento, e sois acometidos de uma certa apatia e vos julgais infelizes. Ele está trazendo aqui essa ideia de que existe a vida futura e que aqui na Terra, na sequência, no texto, ele fala isso. Quando acontecer esses momentos de tristeza profunda, que seria essa melancolia, tipo uma saudade de alguma coisa, de algum lugar que eu não sei dizer exatamente onde é, algo que eu já vivi, algo que eu já conheço, né? Então, ele pede aqui no texto que a gente não caia nessa tristeza, não fique nessa tristeza, mas que sim a gente resista energicamente para essas impressões, porque essas impressões de tristeza, de melancolia, enfraquecem a vontade da gente, né? As aspirações a uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens. Mas aqui na Terra, ela é especialmente mais difícil, porque, como falei anteriormente, o modus operandi do planejamento evolutivo é através de três formas: imitação, meditação ou experiência, né? Que vai ser o sofrimento, né?
Nesse momento em que nós estamos passando, a Terra está passando por esse momento, especialmente estão sendo enviados para o planeta espíritos muito evoluídos para exatamente ajudar a gente a superar todos esses problemas que nós temos e que muitas vezes faz a gente perder a vontade de ficar lutando, né? E ele fala que não, né? Que não é para a gente se desesperar. Ele fala o seguinte: nesse momento em que Deus envia seus espíritos para vos instruir a respeito da felicidade a vós reservada, o próprio estudo do Espiritismo, né? Jesus fala lá num daqueles pilares do Espiritismo, né? Não existe a morte, existe a reencarnação, existe a evolução, vamos para frente, né? Então ele fala assim, aqui no texto, ele fala assim: Deus envia seus espíritos para vos instruir a respeito da felicidade a vós reservada, que é todo o estudo que nós fazemos do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, etc. Esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os liames que mantêm vosso espírito cativo. Em outras palavras, vamos aguardar pacientemente o nosso momento da nossa morte, porque o momento da morte do corpo físico, do desencarne, é o momento em que o espírito se liberta. E aí, sim, vai depender do que nós fizemos durante o tempo que nós estivemos aqui. Então, por isso que ele fala lá, não resista energicamente a essas impressões de tristeza, de fraqueza, né? Não desanime. Por quê? Porque cada um de nós tem uma missão a cumprir, tem algo a fazer, né? Pode ser alguma coisa que seja de devotamento à família, pode ser em outros deveres que Deus confiou para nós, e são provas que nós temos que passar. E essas provas que nós temos que passar, nós temos que passar, né? Então, quanto mais corajosamente a gente enfrentar, melhor vai ser, né? Tem uma frase do Espiritismo que fala o seguinte: nós somos herdeiros de si mesmo. Tudo que eu faço, eu colho. Tudo que eu planto, eu colho. Então, se eu tenho uma prova difícil para passar e eu faço que nem o avestruz que põe a cabeça embaixo da terra e não quer ver o problema, eu não faço nada mais do que adiar esse problema. Um dia eu vou ter que resolver. Se eu vim para a Terra para resolver um determinado problema, chega na hora de resolver o problema, eu falo: ai meu Deus, eu não quero isso para mim, tira esse cálice da minha frente, não tem problema, não tem problema. Eu posso, daqui a 2 anos, 3 anos, eu vou reencontrar o mesmo problema aumentado. Aí eu de novo falo: não, é muito forte para mim, não tem problema. Daqui a uns 2, 3 anos eu vou encontrar o mesmo problema aumentado. E eu posso ir empurrando com a barriga e posso até desencarnar. O que vai acontecer? Eu vou ter que voltar numa outra encarnação e encontrar esse problema. Não é bem assim, né? É esse problema muito mais aumentado. Então, é melhor enfrentar logo e resolver logo, né? Mas o que o Espiritismo traz para nós, que é muito uma boa nova, é que nós não estamos sozinhos. Que existe esse planejamento da nossa evolução. Esse problema aparece para nós porque certamente nós plantamos ele, nós criamos esse problema em algum tempo, em algum lugar. Então, quanto mais rápido eu me der conta de que esse problema fui eu que criei de alguma maneira, né? Eu vou dar um exemplo quase tosco, vai. Eu tenho um problema de relacionamento com uma pessoa, sei lá, meu pai, por exemplo, ou meu irmão, alguém assim. E essa pessoa me incomoda muito e tal, e eu fico, por exemplo, brigando com essa pessoa. Aí um dia, eu me pus a pensar isso. Será que esse problema que essa pessoa tem, que me incomoda tanto, não pode ter sido eu mesma que fiz ele ficar dessa maneira, ou nessa encarnação, ou numa encarnação anterior, por exemplo,
eu, sei lá, destruí a vida dele, sei lá o que eu fiz, né? Botei fogo na casa, matei a família, essas coisas, essa pessoa ficou, vamos dizer, meio maluca, né? Meio louco. Agora, nessa encarnação, eu volto filha dessa pessoa, quem eu destruí, né? Então, será que não adianta eu ficar brigando com essa pessoa, né? Será que se eu tiver um pouco de humildade e pensar dessa maneira, se existe esse embate entre nós, um de nós dois feriu, né? Um de nós dois feriu. Se fui eu que feri, então é o momento de eu pedir perdão. Se eu consigo ter essa compreensão de que em algum momento eu fiz essa pessoa ter os problemas que ele tem e que atrapalham a minha vida, então vamos parar, né? Stop, para tudo. Tá bom, reconheço que eu devo ter culpa no cartório. Graças a Deus eu não tenho lembrança do passado, porque dizem os livros aqui que se a gente tivesse a lembrança do passado, a gente nem levantava o pé do chão, né? Então, ainda bem que nós não temos lembrança do passado, mas pode ser que no passado eu possa ter destruído a vida dessa pessoa, deixado a pessoa maluca, e agora eu tô sendo filha dessa pessoa que eu deixei maluca, né? E a culpa, não sei se acho ruim falar esse negócio de culpa, né? Mas enfim, mas que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Então, nesse momento, tá, o que eu faço? Eu peço perdão. Às vezes posso não pedir perdão pessoalmente, chegar uma pessoa e falar, mas se eu tiver dentro de mim a noção de que eu posso ter feito essa situação acontecer e ter a humildade de parar de implicar com a pessoa e pedir perdão mesmo, né? Internamente, mesmo que não seja externamente, mas internamente dentro de mim. Pedir perdão por provavelmente ter feito com a vida dessa pessoa o que essa pessoa faz com a minha vida, vamos chamar assim. Pronto, resolveu o problema. Eu não preciso mais ficar brigando, não é? Então é um exemplo assim muito tosco, muito banal que eu falei. E só como um exemplo, existem milhares de variações sobre esse mesmo tema. Então, uma pessoa que me incomoda num determinado ponto e que acaba com a minha paciência, acaba com a minha tolerância, acaba com o meu juízo, eu perco o juízo, para, né? Em vez de ficar perdendo o juízo e brigar e falar, essa pessoa é assim, você para, né? E pensa assim, será que de alguma maneira, em outro tempo, eu não concorri para que essa pessoa tivesse esse defeito que hoje me abala? E aí então a gente ter compaixão, ter compreensão com essa pessoa e também com a gente mesmo, né? Porque se eu fiz isso, é muito feio ter feito isso também, né? Então, assim, a gente ter essa humildade de reconhecer que a gente não é bom. Se a gente está num planeta de expiação e prova, bonzinhos é que nós não somos, né? Então ter essa compreensão de que eu fiz alguma coisa, né? Para poder estar colhendo isso agora. Parar de implicar com essa pessoa e, ao contrário, né, pedir perdão pelo que eu possa ter feito, graças a Deus que eu não sei o que é, mas... E pronto, acabou o problema. No momento em que eu admito que eu posso ter parte no comportamento que essa pessoa faz e que tanto me irrita, pronto, acabou o problema, né? Quando eu internamente peço perdão para essa pessoa e paro naturalmente de implicar. Porque cada vez que essa pessoa faz aquele comportamento que eu não gosto, eu lembro que eu posso ter sido mãe dessa pessoa e ter acabado com a vida dele, ter feito essa pessoa ser maluco, né? E fazer essas coisas todas que eu não concordo hoje. Mas no momento em que eu interrompo, né? Alguém interrompe esse ciclo se dissolve. Então essa pessoa pode ter o caminho dela, terminar o caminho dela, e eu posso ter o meu caminho. Sempre pensando nisso daí, que as coisas não são exatamente por acaso, né? E aí, então, voltando aqui, continuando, né, a questão da melancolia. Então, nós temos deveres, nós temos provas ou deveres, vamos lá, coisas para resolver, para dirimir aqui no planeta Terra enquanto nós estamos encarnados, né? Então,
a gente ter a esperança de que isso não é eterno, né? Ele pede aqui no texto para que a gente sejamos corajosos para enfrentar e suportar esses problemas que a gente acha que são espetaculares e que depois, né, a gente olha, às vezes eu olho para o passado e vejo, nossa, aquele negócio era um mar de tormenta, mas hoje não é nada, nossa, eu poderia ter resolvido assim, 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 né? Podia ter sido muito simples. Complementando, né, o que a Ângela vem trazendo para a gente, eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, já fomos tomados por esse sentimento que se configura como essa tristeza não definida, essa tristeza mais vaga, que faz a gente, às vezes, até perder o sentido da vida, as coisas ficam amargas. Que nesse estudo aqui, que no Evangelho nós estamos denominando como melancolia. E é importante a gente fazer uma reflexão bastante profunda sobre a melancolia, que é essa apatia que nos envolve, que é esse desânimo, porque este movimento, ele nasce da nossa irresponsabilidade. E como seria isso? Quando nós vamos tendo contato com a realidade da nossa colheita, a gente vai tendo contato, muitas vezes não de maneira consciente, até inconsciente, em espírito, e a gente vai vendo como é a nossa existência. Esse movimento de não querer agora arar esse campo que nós plantamos há muitos séculos, de não querer vivenciar essa colheita, de não querer vivenciar esse resgate necessário, gera esse movimento de fuga da melancolia, gera essa apatia. Porque quando nós temos a conquista da responsabilidade, o responsabilizar-se por, apesar de sentirmos um certo desafio, uma angústia, mas nós seguimos em frente. Nós quero resolver isso agora. Sei que isso é responsabilidade minha e eu me responsabilizo eu quero resolver isso. Então, apesar dos desafios, é um movimento de coragem, é um movimento avante, é um movimento de caminhada e não um movimento de prostração, de entrega, de fuga e de vitimização. Então, diante da percepção da melancolia, que pode abater a todos nós, porque em vários momentos nós tomamos consciência de tudo que envolve a nossa jornada encarnatória, e pode vir sim esse desânimo. Quando isso acontecer, vamos fazer uma oração, vamos elevar o nosso pensamento e vamos rogar forças à espiritualidade maior e vamos entrar de cabeça na situação, buscando dar o nosso melhor e principalmente buscando compreender que aquele obstáculo momentâneo é a minha chance de iluminação. E pela misericórdia divina, aquele obstáculo representa muitas vezes 1% do plantio que eu fiz. E se eu me dedicar com amor ao resgate daquele 1%, eu limpo 100% daquela dificuldade que eu construí ao longo dos milênios. Quer esperança maior, quer hino de encorajamento maior do que esse, de ter a plena consciência de que se eu me entregar com amor a essas lutas do dia a dia da vida,
eu conquisto a minha paz eterna. Não vale a pena 20, 30, 40 anos de desafios para um infinito, uma eternidade de paz? O hino é de esperança e é de coragem. Sigamos em frente. No contato com esses movimentos vibratórios da apatia, da angústia indefinida, da melancolia, estimulemos a nossa razão, vamos fortalecer a nossa vontade, vamos nos conectar com a espiritualidade maior, abraçar o nosso planejamento encarnatório e seguirmos em frente, sempre em frente. E completando o que o Renato falou agora, eu vou ler o que está escrito no livro do Evangelho. Se durante o período de provas, executando vossas tarefas, sentir as preocupações, as inquietudes, as tristezas precipitarem-se sobre a vossa existência, sede corajosos para as suportar. Enfrentai-as destemidamente. Elas são de curta duração e devem vos conduzir para próximo dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com a vossa chegada entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não mais sentireis as tristezas da terra. Assim, encerramos esse momento de estudo, de reflexão, elevando nossos pensamentos e pedindo ao nosso Mestre Jesus que mais uma vez e sempre esteja conosco, Ele sempre está, e nos ajude a compreender cada detalhe do que está aqui no livro que Ele deixou para que a gente entenda, que nós tenhamos uma compreensão profunda também desse item da melancolia, lembrando que pode ser coisa do passado que nós plantamos, mas que nós temos um futuro pela frente e a gente não se apegar ao passado, mas visualizar as bem-aventuranças do futuro. Pedimos a proteção de todos os nossos espíritos, amigos, protetores, irmão Gabriel, que nos abençoem, nos dê coragem e que todos nós tenhamos uma semana muito boa, que a paz se espalhe pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos amigos. E que assim seja.